Olá, como vão? Tudo bem? É com muito prazer, mais uma vez, que estamos aqui para poder falar um pouquinho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos para a nossa proposta de hoje, que nos foi passado. Sentimos, primeiramente, agradecidos aos irmãos da BBM por essa oportunidade, né, de poder falar um pouquinho de Jesus nessa palestra maravilhosa, né? Bom dia para quem assiste de dia, boa tarde para quem assiste à tarde, boa noite para quem assiste à noite, boa madrugada para quem está assistindo à madrugada. Para você que está assistindo pelo notebook, pelo computador, pelo celular, né? Em casa, com a família, no trabalho, no ônibus, porque a gente sabe que essa palestra vai ao ar, mas fica gravada e aí cada um assiste no seu melhor momento, não é? Então vamos lá, vamos começar para a nossa proposta da noite de hoje, mas primeiro nós vamos fazer a leitura da página. Então, nós escolhemos o livro Fonte Viva, é, do Espírito Emmanuel, Psicografia Franciscano Xavier. Item 9. Estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículos 8. O monopolizador do trigo não poderá abastecer-se à mesa, senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da tua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula ou da vaidade, mas sim da conformidade com os princípios que regem a vida e em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa fome? Por que reclamas o tesouro de moedas na retaguarda para seres úteis ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é a fonte nascida do coração. É sempre respeitado o desejo de algo possuir no mealheiro, para o socorro do próximo, usa a si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem e do cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios balsamizam, alimentam e aquecem. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes atendidas com carinho no curso dos anos podem dominar glebas imensas. Sejamos alegres e auxiliemos a todos os que partilham a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuirmos a graça de contar com o pão e o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Graças a Deus. Então, após a leitura dessa página, vamos fazer a nossa prece inicial, não é mesmo? Então vamos lá? Vamos elevar o pensamento. Deus, Pai de amor e bondade, muito obrigado. Jesus, mestre amigo, obrigado pela ajuda, pelo carinho, pela força. Obrigado pelas energias salutares. Envolva todos nós, encarnados e desencarnados, presentes assistindo a este momento. Envolva-nos com teu amor, com teu carinho, de maneira que possamos passar de uma facilidade simples e tranquila e objetiva. Jesus, que nesse momento esteja conosco, envolvendo nossos corações, o pensamento, e que a nossa palavra seja sua. Não sejamos nós, como o apóstolo Paulo falava, mas o Cristo que vive em mim. Que nessa oportunidade sejamos mensageiros de luz através do Senhor, e que o Senhor nos utilize
mesmo com vasos ainda difíceis e sujos, na seara de luz e de paz, espalhando amor onde quer que nós formos. Deus esteja conosco, espiritualidade amiga, mentores e principalmente os mentores da casa BVM, orientando e socorrendo sempre em nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, que assim seja. Pois bem, vamos iniciar, né? E na nossa proposta de hoje, opa, foi escolhido justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, capítulo 21, né? Vem exatamente dizer, o item 10, capítulo 21, item 10, os falsos profetas da erraticidade. E quem é que fala sobre isso é Erasto, que é o discípulo de Paulo. Está na carta em Paris, foi feita essa psicografia em Paris, 1862. Erasto, discípulo de Paulo. Os falsos profetas da erraticidade. Bom, a gente sabe que podemos começar por profetas, né? Profetas eram, na verdade, aqueles espíritos que recebiam as mensagens, né? Que recebiam as orientações do alto, através da sua mediunidade de capacidade de perceber e transmitir ao próximo, né? E tínhamos vários tipos de profecias. Então, os profetas eram como eles diziam, os escolhidos homens de Deus na Terra. Então, profeta eram essas pessoas que nós chamamos de médiuns, né? Erraticidade. Kardec define bem que erraticidade é o tempo do espírito que fica num determinado lugar, né? Que esse lugar, na verdade, não é um lugar é, determinado, escrito, é tal lugar. Na verdade, esse lugar é onde fica conforme a sua consciência, o nível de consciência esperando uma próxima reencarnação. Então, ele fica na erraticidade, né? Então, ele fica aguardando na erraticidade, que é exatamente o local que é onde a sua consciência, o seu nível de consciência o coloca. Claramente, se temos boas ações, bons pensamentos, vamos estar numa erradicados, né, num lugar onde esse tipo de padrão configura com a gente. Se tivermos pensamentos ruins, ações ruins, vamos estar na erraticidade justamente com essas pessoas que pensam esse tipo de coisa, esse tipo de ação. E aí vem que dizem os falsos profetas da erraticidade. Poxa, mas a gente pode se pensar, ué, mas o médium, ele não é assistido só por bons espíritos? Ele não é assistido somente por espíritos de luz, anjos de Deus? Vamos pensar, vamos raciocinar, como Kardec fala, né? Espírito justamente é tudo ser e é imortal, não é? E ele tem vários níveis, imperfeitos, puros, bons. E quando a gente tem a visão da Terra, né? Nós temos pessoas bondosas no encarnado. Vamos começar pelos encarnados. Nos encarnados nós temos pessoas boas, pessoas gentis, né? Pessoas amáveis, fraternas, mas temos pessoas difíceis, pessoas corruptas, temos pessoas más, temos pessoas oportunistas, né? Pessoas que são inteligentes, mas se acham superior ao outro, pessoas que querem o poder para conduzir da sua maneira, da sua forma. Temos todas essas pessoas que nós já conhecemos, não é? Pessoalmente, por experiências, por amigos ou por acompanhar um momento. Então, essas pessoas encarnam. A gente sabe que os espíritos falam que, por exemplo, ninguém vira espírito por da noite para dia. Então, o sujeito oportunista, bagunceiro, que nem tem todo o poder, que se achava esperto, melhor do que todos, quando ele desencarna, ele continua sendo assim. Continua sendo com suas características, né? Então, enfim, esses espíritos, eles continuam vagando e continuam fazendo as suas coisas ruins.
com suas oportunidades, guiando de maneira errada e tal. Então, esses espíritos, esses falsos profetas, eles existem também na erraticidade. E eles começam a introduzir-se para os médios, na maioria das vezes, inexperientes, né? Os médios inexperientes têm uma tendência maior a cair com eles ou a vivenciar uma experiência com eles, que até mesmo, às vezes a gente fica com medo, ai meu Deus, eu não quero ser médio, porque eu posso decair, porque eles vão me... a gente às vezes precisa passar pela experiência para que possamos aprender a lidar com ela, não é? A gente precisa, às vezes, entender esse irmão, vivenciar esse momento, não sucumbir, que a gente pede a Deus, e conseguir superar isso. Porque às vezes aquele que você viu não vai ser o primeiro, também não vai ser o último, não é? Quantos não temos que a gente tem na história, que nós temos na história, de pessoas corruptas, em muitos momentos, desde Roma Antiga até antes de Roma Antiga, até os tempos atuais. Então, sempre vamos deparar com esses espíritos. Mas o que nos orienta, esclarece Erasto nessa ótima parte, no item 10, colocado por Kardec, ah, ele vem nos elucidar sobre o despertar, saber o que fazer, de que maneira fazer, como a gente pode observar. Porque, infelizmente, às vezes, por fascinação, por vaidade, nosso orgulho, egoísmo, a gente decai muito fácil, né? Os espíritos falam, agora eu vou me lembrar do nome, eu acho que é Trilhos da Obsessão, Trilhos, que é de Manuel Filomeno Miranda, psicografia, Francisco, psicografia de Valdo Franco. Então, Manuel Filomeno de Miranda, acho que é isso, né? Nas Trilhas da Obsessão, eu não me recordo direito do livro, mas é de Manuel Filomeno de Miranda, com a psicografia de Divaldo. E eles conversam com um espírito obsessor, e aí ele fala, ele vem que ele consegue envolver as pessoas pelos quatro pilares, que é poder, dinheiro, sexo e a vaidade. Então, olha que interessante, o poder, o dinheiro, o sexo e a vaidade. Então, os espíritos sabem que a nossa vaidade é muito forte. Nós temos isso quando nos dá polpa, quando alguém fala bem da gente, não é? Há de se convir que, às vezes, a gente não está precavido, a gente tem isso. Quantas vezes a pessoa pega e nos diz, ah, que coisa boa, e olha, ótima pessoa, é um exemplo de pessoa. E aí, às vezes, você olha e se sente, né? Esse aí é o seguidor da caridade. Você se vê ao lado de Bezerra de Menezes, ao lado de Chico Xavier. Então, esses espíritos errantes, esses espíritos, esses falsos profetas da erraticidade, eles se aproveitam disso, não é? Eles se aproveitam dessa possibilidade. No item 11, no item 11, não, me perdoe. No item 10, ele escreve muito bem, né? Por exemplo, há muitos meios para serem reconhecidos. Essa categoria acha que eles dizem achar que tem de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passares o sistema do crivo da razão e do bom senso, e veja o que restará. Então, a gente tem que usar a razão, né? Não adianta simplesmente acharmos que recebemos uma mensagem, uma comunicação que é um espírito superior, porque eles se utilizam disso. Gente, eles se utilizam disso. E nomes para eles é o que eles mais fazem. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, é, Gandhi, Jesus, quantos já não deram mensagem dizendo que era o próprio Jesus que estava dando mensagem. Então eles se utilizam disso. Porque imagina só, você está lá, começa com uma. Eles são muito inteligentes, eles sabem lidar com o nosso psiquismo, eles sabem muito bem como nos conduzir. Eles começam com palavras boas, frases de impacto, frases consoladoras. Eles sabem tudo isso, eles se utilizam das palavras. Nós sabemos que as palavras são capazes de movimentar, mas quando às vezes você pega pelo sentimento, às vezes acontece do espírito decair. Quando um espírito desse, muitas vezes, por causa do orgulho, do egoísmo, ele não aceita de ser questionado. Mas eu sou o espírito tal, sou Bezerra de Menezes, sou Jesus. Quem é você para falar comigo? Eles são assim.
Quando você começa a questionar, porque Kardec, Emmanuel, todos os espíritos falam, não é necessário debochar, você também ser de uma maneira muito inconveniente com o desencarnado. Mas você fazer questionamentos, perguntar, é possível, pode, por que não? Por que que você não poderia, de maneira nenhuma, questionar o irmão, não é? E o que que a gente vê? A gente vê espíritos aí conseguindo manipular. E ele começa a entrar no grupo. Um dá facilidade, um dá essa possibilidade, aí começa a dominar a ideia dele. Daqui a pouco a psicografia dele já é uma psicografia muito idêntica. Ele já começa a trazer essas coisas de diferenciados e já começa a ele sentir-se como diferente. Aí chega um ponto, como já vi uma vez, alguns dizem que não podem é, receber espíritos obsessores, porque o seu corpo tem que estar pronto só para os espíritos de luz. Complicado, hein? Imagina só, se os espíritos de luz viessem só para corpos puros, nós não teríamos mensagem aqui na Terra. Nenhuma. Eles sabem que nós somos imperfeitos. Quantas vezes escutamos que às vezes eles pedem para a gente fazer certas coisas, como é que fala, antes do trabalho mediúnico, para que você não tenha relação sexual, não beba álcool 48 horas, não tenha fumo, não fumar cigarro, né, evitar algum tipo de vício 48 horas, porque justamente para que você se purifique um pouco mais. O, o problema está nisso. Mas eles sabem que a gente não é perfeito. Então eles não cobram isso da gente. Eles não falam, não, hoje ouvindo fulano que é o mais iluminado aqui. Eles não fazem isso. E é interessante, né? A gente percebe que Kardec é um ser extremamente inteligente. O que ele fez? Que a mensagem chegasse em vários pontos. Tanto que a gente sabe que ele foi reunindo em vários lugares com vários médicos fazendo as mesmas perguntas. E todas elas se encaixavam nas mesmas respostas. Ele começou a ver que tinha o mesmo parâmetro. Imagina só, eles não se limitam a isso. Imagina só, vai vir exclusivamente Jesus para o grupo espírita de Campo Grande. Ah, no grupo espírita Alessandro, né, que é o meu nome, eu fundei uma nova centro espírita com o nome de Alessandro, e no centro espírita Alessandro lá recebe Jesus. Coisa, hein? O planeta gigante, o orbe terrestre, e Jesus só se comunica no centro espírita Alessandro. Então a gente precisa começar a ter um certo crivo da razão, questionar, duvidar, não é? Ter uma gentileza com eles, ter todo carinho, ser afetuoso, ter fraternidade, mas não acreditar 100%. Aqui quem fala é Bezerra de Menezes. Pode mandar recado para todo mundo, que eu quero é que façam isso. Bezerra de Menezes ordenou alguma vez? Ele pede só, gentilmente, mas ordenar. Então, tudo a gente tem que passar pelo crivo da razão. Quando uma mensagem, eu me recordo que uma vez eu estava tendo uma ideia de determinada ação na casa espírita que eu frequento. E aí eu cheguei para um amigo e falei, meu amigo, olha só, você que tem muito tempo na casa, eu me surgiu essa ideia. Eu estava sendo verdadeiro com ele. Falei, o que que você acha? Me veio essa ideia e eu estava pensando o que que pode ser feito, o que você acha? Ele, poxa, a ideia parece boa. Então, olha, vou trabalhar nela, vou colocar para casa lá, falar para os dirigentes e tal. Aí ele falou, olha só, vamos fazer o seguinte, guarda essa sua ideia, guarda essa sua ideia, tá? Por quê? Se essa ideia é positiva, se ela vai mudar alguma coisa, se ela é necessária, então essa ideia vai brotar em outros lugares, porque é uma ideia do, é, do, do consenso, não é? É uma ideia de outros vão sentir, vai aparecer outros também. Um vai aparecer, outro vai aparecer, outro vai aparecer. Eles vão pipocar, vai começar, daqui a pouco quando você vê todas as ideias faz junto.
Quando fica um tempo e só você, por esse tempo, tem essa ideia, é necessário rever os seus conceitos sobre a questão da sua mediunidade, né? O que você tem feito, o que você tem pensado, né, como tem agido. E se tem agido certo, tem feito sua reforma íntima, tem sido um bom trabalho, tudo bem, tem praticado a caridade, é uma prova, um teste para que você possa saber fluir, né, filtrar, palavra certa, filtrar as mensagens. E não trazer ela logo de cunho, do jeito que você recebeu. Porque, às vezes, somos movimentados e inspirados a isso. Os espíritos são sutis, eles não fazem coisas complexas. Eles são sutis, eles usam a gente de maneira sutil. Por dois motivos. Primeiro, nós permitimos, nos atinge num lugar que nos agrada. Se nos agrada, é satisfatório. Segundo, nossas falhas permitem isso. Eles têm um mecanismo de ativar. Eles acompanham a gente. Quantas reuniões mediúnicas acabaram, entraram em turbulência por causa disso? O médium deixou o quê? Se tornar fascinado. Eu recebo Jesus, vai ser menor do que eu. Quem vai ser melhor do que eu? Ninguém. Jesus, o governador do orbe terrestre, fala comigo direto. E a gente fica fascinado. Eu me recordo desse, de uma passagem de Chico Xavier, que ele conta que o irmão chegou, falou: "Ei, Chico, tudo bem?" Após ele ter terminado de um seminário, um estudo, e o irmão chega e fala para ele assim: "Ah, eu vi quem eu fui na vida passada." Chico, puxa, é mesmo? Que bom. Quem você foi na vida passada? Aí ele falou: "Eu fui Nero." Chico, olha, Nero. Quando o Chico ia começar a falar, parece semana. O que foi, Chico? E eles conversando mentalmente. Ele tá falando que é Nero. Ele não é Nero. Eu vi. A mãe fala: "Chico, nem eu tenho autorização dos espíritos superiores para dizer para ele que ele não é Nero." Deixa ele, Chico. Por que você quer lá, Chico? Deixa ele. Se ele quer ser Nero, deixa ele ser Nero. Deixa ele achar que é Nero. Mas o que acontece? O irmão que está achando que é Nero já está fascinado, sabe? Tá tão, aquilo ali parece tão importante. Eu fui Nero. E por que não melhorou ainda? O que isso vai fazer diferente para nós? Essa informação? Nenhuma. Ah, mas é uma coisa é alguém descobrir, eu descobri que tem algo ali transformador. Mas eu sempre vou dizer qual acrescenta, o que vai mudar nas nossas ideias. Saber o que o outro foi numa vida passada é importante às vezes, né? Quantos a gente já soube de mártires desse momento que se eram espíritos de escola também do passado, ou que decaíram e agora se ergueram. Não tem problema nenhum. Mas até então, o que vai acrescentar é uma coisa muito diferente. Então, esses espíritos ficam na erraticidade, não ficava aqui na Terra perturbando, desequilibrando, ali, mistificando, mistificando. Como Erasto fala em alguns aqui, que fora com efeito ilógico admitir que uma doutrina cuja número de adeptos diminuía progressivamente seja mais verdadeira do que outra e seja dos seus que mais aumentam. Por quê? Aí, o que ele quis dizer? Está dizendo que Deus perturbou a todos saberem de tudo ao mesmo tempo. Em todos os cantos do planeta, se fala de vida após a morte, se fala de pessoas que confirmam que sobreviveram, viveram experiências de pós-morte. Começa a se falar cada vez mais da imortalidade da alma, da existência do espírito encarnado, da comunicação com os espíritos desencarnados, com os mortos. Imagine se Deus bota só no grupo. Você lembra a confusão que foi quando os israelenses, né, conta que eles viram, seguiram o caminho e falaram: "Nós somos os escolhidos, nós somos os escolhidos." Mas por que a gente é escolhido? Não importa. Nós somos os escolhidos. Ninguém mais é.
Nós temos a melhor tendência. Nós somos o povo escolhido. E nós sabemos que foi o povo escolhido por conta justamente de que eles acreditavam no Deus único e tal. Mas, sem aprofundar essa história, nós somos assim. Quantas vezes a gente vai de pouco, não é? Não sei se vocês falam, já aconteceu da pessoa pegar e falar, você é espírita, né? Você vê espíritos. Aí, não, não vejo. Então você deve ser um espírito fraquinho, né? Eu sempre conto isso que aconteceu comigo. A pessoa achou que eu não vi espírito e me classificou como espírito fraquinho. Então, a doutrina espírita ela vem nos esclarecer justamente isso, a nossa necessidade de, através desse capítulo, item 10 do capítulo 21, através de Erasto, né, essa coisa da gente ter um bom senso. Não adianta receber uma mensagem, é um espírito receber a mensagem. Perfeito. Não use com desdém, não é, use com nenhum momento de chacota. Você pode estudar em cima daquilo que falou. É Bezerra de Menezes. Pô, beleza. Estuda, pode ser uma mensagem maravilhosa. Pode ser que seja uma mensagem que tem nada a ver com a doutrina espírita. Hoje, nós estamos vendo aí situações extremamente difíceis através dos aplicativos de rede social, WhatsApp, YouTube, né, Snapchat, Twitter e todos os outros mais, é, que as pessoas vão se utilizam desse meio para colocar suas opiniões, suas vivências, suas histórias, suas experiências, seus trabalhos, mas também os espíritas, do tipo, vou colocar ali que eu recebi uma mensagem, olha, eu recebi uma mensagem. Aí coloca lá a mensagem, fala, ó, mensagem de iluminação para o terrestre. Aí fala várias coisas. A Terra está passando um momento de dor e sofrimento. Vamos pedir e clamar a misericórdia de Deus. Deus venha, nos ajude e nos ilumine. Que Deus massacre os nossos inimigos. Que Deus abençoe aqueles que estão lutando. Entenderam? Perceberam, né, como é que é a coisa? Esse mesmo, eles introduzem essas ideias. Nossa, aí aquele que está atento, como assim? Disse ali para matar as pessoas, os inimigos? Quando a gente está atento, isso não acontece, mas quando a gente não está atento, a gente se torna joguete dos espíritos. Jonas de Ângeles fala que a linha que separa a desequilíbrio do equilíbrio é muito tênue, muito tênue, fininha. Então, entre o equilíbrio e o desequilíbrio é uma finura. Claro que quanto mais equilibrado, mais estrutura, melhor você está. Quanto mais desequilibrado, mais difícil fica. Então, esses espíritos aproveitam disso. E eles não gostam de serem questionados. Se utilizam disso para atrasar o projeto de pacificação do planeta, de esclarecimento, de iluminação. É mais fácil para eles estarem num momento, num planeta conturbado, desequilibrado, para onde eles podem fazer suas atrocidades, seus desequilíbrios, suas escolhas insanas, sem muito se preocupar. O que falam nos espíritos? Quando o planeta passar de regeneração, vai correr flores? Não, vai ter muito mal. Só que ele já vai ficar acanhado, porque vai ter muita gente fazendo bem. A gente vai ouvir uma notícia ou outra de alguém que fez alguma coisa ruim, distante uma da outra. Agora, a gente tem que ter crivo da razão. Eu me recordo que uma vez no centro espírita deram a oportunidade a um espírito desse. E o espírito oportunista, o falso profeta da erraticidade, deu a seguinte mensagem: um de vocês irá desencarnar. E não falou mais nada. Foi o suficiente para criar o caos entre os trabalhadores e os médicos. A quem ficou nervoso, a quem ficou agitado, a quem rezou muito para não desencarnar ele. E conta que uma senhora
falou assim: bom, eu sou mais idosa, então sou eu. Então eu vou doar logo meus bens, vou pegar, fazer logo um monte de coisa, ajudar todo mundo, porque eu vou partir. É minha hora que está chegando. Então sou eu a escolhida para partir. E aí passou-se 2 semanas nada, ninguém desencarnou, 2 meses ninguém desencarnou, 10 anos ninguém desencarnou, foi desencarnar o outro depois de uma morte natural. Então, às vezes, olha o turbilhão de confusões que ocasionam exatamente dar esse tipo de mensagem, oportunidade a isso. Eles criam, olha, não é muito difícil. Nosso amigo Erasto, ele mais aqui à frente, ele vai dar algumas ideias, sabe? E ele fala, é incrível, é incontestável. Veja que interessante, incontestável se utilizar do crivo da razão. Olha, contestável, submetido ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, se torna rejeitar o absurdo e o erro. Pode o médium fascinado, iludido ao grupo, mas a verificação severa que procede, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores do grupo, as comunicações que os principais médios recebem, com o cunho de lógica de autenticidade dos espíritos, justificarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, mandados de uma turba de espíritos mistificadores ou mal. Então, quando a gente usa o crivo da razão, é muito simples e lógico, isso cai. Pode o espírito estar lá no grupo, está sendo mistificado, desequilibrado, está sob o joguete deles, mas quando os outros integrantes começam a usar ali a doutrina, usar com severidade, com autoridade, severidade não com austeridade, severidade com o seu estudo sério, né? Pessoas que dedicam, querem que mostre, né, nos livros da codificação básica onde está escrito aquilo, e quando é um grupo também, mesma coisa, não, um grupo da Santo Espírito do Alessandro, o Santo Espírito Alessandro, eles agora vão fazer uma novidade, né? Eu me recordo também de um Santo Espírita que aconteceu isso. E aí, de repente, uma pessoa desequilibrada penetrou no trabalho mediúnico. Foi bem, foi uma alegria e tal, começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Com o tempo, ela pegou e falou assim, gente, recebi uma mensagem que antes de vocês virem para cá, é necessário tomar um banho de sal grosso para tirar as más energias. Alguns acharam interessante, outros ficaram receosos. Os médiuns sérios e dedicados, né, na seriedade do seu trabalho, não aceitaram. Foi um caos. E uns queriam, tem que tomar sangue. Aí falaram, olha, quem quiser tomar, toma. Não é obrigatório. Até porque não é isso, não é uma necessidade. A CERJ, a FEB não determina isso. Todos os estudos mostraram que isso é ineficaz, que é um paliativo, que quem manda é o cérebro, a sua capacidade, seu pensamento positivo, sua base. E aí, aquele grupo saiu, que gostava queria tomar o banho de sal grosso, fundaram um centro espírita, começaram a se utilizar do sal grosso, começaram a fazer palestras, tudo. Com o tempo tiveram outras determinadas coisas, terapias alternativas. No final desse desfecho já estavam até tendo tambor, batendo o tambor lá, misturando o espírita cristão com o bandismo. Então é muito sutil, muito detalhista, muito peculiar. Os espíritos nos alertam através do Evangelho. Pode usar razão, pode questionar sem desdém. Usa da autoridade moral para perceber essas coisas. Através desses conhecimentos é que nós vamos ver esses questionamentos do estudo, porque quando você não estuda é fácil de você se enrolar. Quando você não estuda, o Espírito diz para você: eu sou Kardec. Você aceita, porque você não estuda, porque você não entende quem foi Kardec, o que ele é.
qual a sua missão, que o Espírito lhe diz, a lei de liberdade te dá liberdade para dizer que você é o cara, que você está com Jesus fechado e só Jesus só vem através de você. Seu ego vai lá em cima. Nossa, gente, imagina quando a família souber que o próprio Jesus fala comigo. E aí o espírito decai nas suas principais falhas, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Erasmo também nos diz que se a gente quer ter um jeito fácil, prece. Prece para pedir auxílio aos bons espíritos. Prece para pedir ajuda a Jesus. Prece para não se atrasar a obra de Deus na Terra. À medida que a gente faz isso, a oração, à medida que a gente faz a prece, ela muda totalmente a nossa psicosfera. Deixamos de ser espíritos que acreditamos fielmente para espíritos que começam a discernir o certo do errado. A gente precisa ter comunhão com bons espíritos. Eu me lembro que um jovem sempre falou para a gente assim: poxa, às vezes quando a gente vai começar aqui o estudo, a gente faz prece e quando termina a gente faz prece. É, começamos, conectamos. Já preparou, Tive, falando para a gente? Quando a gente vai dormir, a gente faz prece. Então a gente está começando o estudo com Jesus à noite. Quando a gente faz uma prece de manhã cedo, agradecendo porque acordou, a gente termina o estudo. Mas quando de manhã a gente faz a mesma prece, agradecendo pelo dia, a gente começa um novo estudo. Então é um ciclo sem fim de estudo, aprendizado. E quando a gente faz a prece, abrimos o nosso interior, abrimos o nosso espírito, abrimos a nossa conexão com os seres mais evoluídos, com a espiritualidade amiga superior, o Jesus. E não nos deixamos fascinar à medida que nós vemos que somos seres mortais, somos espíritos, desculpe, espírito imortal, mas que ainda estamos cheios de dificuldades. Não somos exclusivos, todos são médios. Uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. Nos achamos, como diz, o bolo da cereja, né? Nós somos a cereja do bolo, aquele destaque. Quanto isso nos mexe, quanto nos isso fascina, somos mistificados. Esses espíritos não são muito difíceis de identificar. Quando eles vêm com mistificações, muita autoridade, ideias absurdas ou esdrúxulas, ideias que não faz sentido e lógica nenhuma. Como é esse exemplo que eu falei? Todos têm que tomar banho de sal grosso. Se eu quiser tomar banho de sal grosso, toma. Vai fazer efeito? Não. Se ela acreditar que vai, de repente até faça. Vai fazer diferença para os outros? Não. Vai virar uma regra? Não. Uma necessidade de obrigatoriedade? Não tem porquê. E a gente sabe que não é isso. O importante quando você vai para o trabalho mediúnico, você está com seu coração aberto, estudando, entendendo. Mente, pensamento positivo, conectado com os mentores da casa e seu mentor. E principalmente, fraternidade com todos em volta. Se faltar isso, você já começa errado. Vai começar a entrar em dificuldade, vai começar a se achar melhor do que os outros. Então, esses espíritos gostam disso. Quando você usa o nome de Jesus, eles já ficam diferentes. Eles são muito sutis. Sabem lidar com todo mundo. Sabem lidar com cada um. A gente precisa ter filtro, sempre. Recebi mensagem de Emmanuel. Filtro. Recebi mensagem de Chico Xavier. Passa pelo filtro da razão. Ah, o meu amigo deu mensagem falando que ele está lá no, acima do nosso lar. E ele disse agora que o Ismael, que é governador responsável pelo Brasil,
tirou férias e ele vai assumir. Gente, é meio complicado isso, né? Ouvir uma mensagem dessa e acreditar, só se ela começar a sair em outros lugares. O espírito está em outro centro, disse que Ismael tirou férias. Na outra casa espírita, Ismael tirou férias. Na outra casa espírita, Ismael tirou férias. Na outra casa, outra casa, outra casa, outra casa. Porque mensagem tem que bater em todos os lugares. Não é só no lugar desse esporte de mudança de humanidade. Mas tem mensagens que às vezes a gente quer, não é? Ah, será que minha filha vai se casar? Será que minha filha vai ter quem? Quem que vai ser? Então, os espíritos, falsos profetas da erraticidade, são super inteligentes. E eles se acham os bons. E aí já trouxe tudo a vida deles. E você vê, né? Jesus é o espírito puro que a gente conhece no nível máximo aqui do planeta Terra, do orbe terrestre. E quando ele é questionado, o que ele fala? Fala para ele: Ó mestre, o senhor que é bom. Ele: Eu? Não. Bom é meu Pai que está no céu. Eu estou no dele, mas ele é bom. Jesus diz isso. E os espíritos mistificadores, falsos profetas da erraticidade, falam para o médium que eles são bons. Eu sou um bom espírito, confie em mim. Tenho capacidades milenares, sou ótimo, excelente. Pode ter certeza, eu faço diferença. Então temos que ter esse cuidado, porque às vezes a gente fica fascinado. Eu recebi uma mensagem fantástica. Ó, vai mudar o movimento espírita. Bezerra de Menezes falou que agora só vem através de mim. Chico Xavier falou que vai logo dar uma mensagem. Olha, fique esperto. Quer colar comigo? Tamo junto, hein? Vou te levar junto comigo para nosso lar. Talvez até mais acima do nosso lar. Fique comigo. Então, esses são os falsos profetas. Quantos irmãos decaem, são aprisionados em seus egos através da informação desses irmãos. Buscam a aparência, buscam que sejam reconhecidos. Quantos que não vêm, nos veem e têm esse tipo de atitude? Então, meus irmãos, sejamos como o Cristo, pedimos apoio a Ele, solicitemos apoio dos bons espíritos, se não trabalhamos numa mesa mediúnica, solicitemos, rogamos ao Pai, o amparo dos bons espíritos, para que você não seja um grande médium, mas que você seja um trabalhador de luz. Porque qualquer semente espalhada, ela vai crescer, vai se fortalecer, como estava na página inicial, vai espalhar luz, sabe? Não queira ser mais do que você é, não queira parecer mais, porque nos erramos e caímos e decaímos, justamente porque queremos ser algo que não somos ainda. Queremos ser mais do que somos, queremos ser além daquilo que podemos, ou ainda nem devemos. Vamos trabalhar com Cristo, médios, trabalhadores do bem, do amor, praticando a caridade, auxiliando nos trabalhos da casa espírita, auxiliando nos trabalhos do movimento espírita, auxiliando Jesus com trabalhos de amparo, trabalhos sociais, de amor e fraternidade ao próximo. Vamos lembrar como Jesus fez, que ele tinha todo o conceito, expulsava grupos, legiões de espíritos desequilibrados. E, no entanto, num ato simples, gesto de humildade, lava os pés dos discípulos, está no meio dos leprosos, está com os pobres e estrupiados. E não deixou a sua realeza, o Jesus, governador do orbe terrestre, sua mediunidade latente e forte, a esclarecer, orientar, amparar, iluminar. Em nenhum momento
quis mostrar a sua grandeza toda vez que era cutucada e dizia: Eu não sou bom, bom é o Pai que está no céu. O que eu faço, vocês vão fazer e muito mais. Então, o Mestre Divino, Jesus, é o nosso guia e modelo. Sejamos médios igual a Ele. Não escolhemos a grandeza, mas sejamos na simplicidade dos nossos atos. E estudemos para não sermos motivos de embuste dos nossos irmãos ainda inferiores, nossos irmãos que ainda querem continuar se compadecendo com o erro e as dores. Pratiquemos o bem, para que a autoridade moral cresça em nós de maneira natural, sem que nos exibamos para ninguém. Trabalhemos no bem, façamos a reforma íntima, de maneira a cada dia melhorar, mudar o nosso ser, para que a hora que encontrarmos, sejamos envolvidos por essas legiões de espíritos, imperfeitos ou maus. Abracemos com fraternidade, devemos luz a Ele, e com todo carinho e humildade, dizer, como nosso irmão Paulo de Tarso: Já não sou eu, meu irmão, que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Muita paz. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E assim, Pai de amor e bondade, estamos agradecidos à bondosa oportunidade. E esses conhecimentos possam mudar nosso coração, nossas atitudes. Sejamos mais precavidos, mais prudentes, mas também fraternos, amigos, generosos. Jesus habite o nosso coração, assim, levando luz aonde quer que for. Palavras positivas, gestos sinceros, ombros amigos. Somos pecadores ainda, devedores do teu amor, agradecidos por tudo que fez por nós. Pai, o orbe terrestre seja envolvido por luz, por paz e, e forças bondosas. Que os espíritos encarnados e desencarnados sintam o painar da luz, vontade de servir, de ser útil, de transformar, de amar. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoe e envolva todos os trabalhadores dessa casa, da VDM, de maneira que sirvam com esse carinho de sempre, esse sorriso fraterno, e que tua generosidade trilhe o nosso caminho. Obrigado, Deus, por tudo, por esse planeta que nos acolhe. E que sejamos luz na vida dos nossos irmãos, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Deus os abençoe. Sejamos luz na vida dos nossos irmãos, hoje e sempre. Deus esteja com todos vocês. Muito obrigado. Muita paz.